Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Por favor, olhe para quem está do seu lado e diga: seja bem-vindo ao mês da família, amém? Diga de novo para ela assim: seja bem-vindo ao mês mais abençoado na sua casa, em nome de Jesus, amém? Pelo menos a partir daqui será assim, em nome de Jesus, muita bênção sobre sua família. Estou tão feliz de poder te encontrar aqui. Tivemos um culto tão poderoso hoje de manhã, os irmãos se animaram, né? O culto começou às 9 e aí tivemos mais pessoas no culto da manhã e que bom poder te encontrar aqui agora, de noite também. Estamos iniciando o mês da família. Irmãos, eu não sei dizer, eu acredito que já há 15 anos nós fazemos todo mês de agosto, separamos esse tempo para orar, interceder, ministrar, falar sobre família. E nós temos entendido que esse é um assunto tão pertinente, tão importante e que a gente precisa mesmo repetir e falar dele muitas vezes. É claro que, como igreja, para nós a família ela é pauta, ela é assunto, porque está na Bíblia e o nosso Deus é um Deus da família e ela é assunto e pauta sempre, não só no mês de agosto. Mas nós separamos o mês de agosto para reforçar, reafirmar o nosso compromisso com a família. Reafirmar o nosso compromisso com os princípios bíblicos, coisas que muitas vezes são óbvias para nós, mas sabe, irmãos, a gente tem percebido que o óbvio muitas vezes precisa ser falado novamente. É tão interessante, eu fiquei assustado essa semana, eu assisti um vídeo, e era um vídeo onde estava num tribunal ali, um advogado, e ele estava questionando uma médica. E quando ele falava para essa médica, a pergunta era muito simples. Ele falava: olha, me responda sim ou não. Um homem pode engravidar? E ela dizia: bom, mas essa pergunta não é tão óbvia assim. E ele dizia: claro que é. É uma questão óbvia. Eu estou te perguntando apenas se um homem pode ou não engravidar. E aquela mulher, ela não respondia, ela dava voltas. E eu fiquei tão assustado porque o óbvio agora não ficou tão óbvio assim para muita gente. E nós, enquanto igreja, nós queremos reafirmar os valores bíblicos, cristãos, a respeito da família. Enquanto igreja, enquanto comunidade Zoe, nós temos um documento, inclusive, que reafirma isso. Nós entendemos família dessa forma, isso e apenas isso é família. É o que a Bíblia fala, é o que Deus aprova. Então o mês de agosto é um mês em que a gente separa para reafirmar questões que são tão óbvias para nós, mas que nesse mundo elas ficaram relativas agora, mas não são relativas para Deus, amém? E nós queremos também nos comprometer, e esse é um assunto muito sério. Mais do que vir aqui e falar dos princípios, falar dos valores, eu queria te convidar a se comprometer comigo, a vivê-los na nossa casa. Viver como família, viver como igreja e depois a gente poder pregar e ensinar isso para o mundo todo. O processo invertido disso tem feito a igreja falir, que é quando a gente tenta ensinar e depois a gente vai tentar praticar. Mas quanto mais a gente vive a família verdadeira, o casamento genuíno, aquilo que a Bíblia fala, mais autoridade Deus nos dá para então pregar para esse mundo que está tão confuso a respeito de questões que na Bíblia ela não é nada confusa. Amém? Você está comigo aqui? Então, irmãos, nós temos entendido que esse mês é um mês sério, de batalha, um mês intenso. Acreditamos que Deus criou a família com pelo menos 2 propósitos. O primeiro propósito da família é o de nos abençoar. Sabe que quando eu penso em família, quando eu olho para a história bíblica, qual a razão de Deus criar a família? A primeira razão, Ele fez isso para te abençoar. Fale para quem está do seu lado assim: Ele te ama tanto que Ele me deu para você, uma família, olha só. Eu sou uma prova de amor de Deus para você. É ou não é? Quem está perto da família aí pode dizer: eu tenho uma prova do amor de Deus aqui do meu lado. Ó. Deus me ama tanto, não é? Veja como Deus ama a Suelen, olha que maravilha. Bom, o primeiro propósito da família foi realmente esse. Deus falou: não é bom que o homem viva só. Não, eu vou dar a ele, sabe, vai ser herança. Olha o que a Bíblia diz: você não tem maneira de acessar a herança, acessar galardão na terra, a não ser através de filhos. Olha só que bênção. A Bíblia diz: os filhos são a herança do Senhor dada aos pais. Bom, família em primeiro lugar.
Deus criou pensando, eu vou abençoar o meu povo. Eles vão viver em família e será uma bênção. Mas o segundo propósito da família é o de revelar Deus aqui na terra. Então, a família não tem um propósito só de me abençoar, fazer as coisas que eu gosto. Não, mas também as nossas famílias têm o propósito de revelar Deus para todas as pessoas. Quem olhar para a minha relação com Suelen precisa enxergar Jesus. Quem olha para a minha relação com os meus meninos precisa ver Jesus. A nossa relação familiar deve, biblicamente, revelar o céu. Amém, irmãos? Então, esse mês nós vamos entrar profundamente nisso. E não só nós, como toda a Rede Zoe hoje, e nesse momento milhares de irmãos em toda a Rede Zoe, falando a mesma linguagem, orando pela mesma coisa. A partir do dia 17 nós vamos começar o jejum de Daniel. Prepara aí, porque esse jejum é maravilhoso. E nós vamos para a mesa, mas nós vamos para a mesa de modo intencional. E aí seremos também milhares de irmãos jejuando, orando pela mesma coisa. Nós vamos começar no dia 17, porque nós queremos encerrar o jejum na mesa. Estamos começando o mês da família com a Santa Ceia, teremos daqui a pouco. E nós vamos encerrar o mês da família com a Santa Ceia de setembro. Então, vamos fazer o jejum de 17 até o dia 6 de setembro. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Bom, mas eu quero reforçar uma coisa aqui com você. Sabe, eu quero lançar desafios. Desafios. Eu não quero mesmo que a gente se transforme, que essa casa se transforme num ambiente onde você vem para consumir cultos, para consumir pregação, para consumir louvor. Não, nós queremos que você esteja envolvido e aplicando aquilo que a gente fala. Então, se você considera a família importante, quantos acham que a família é um bem super, super poderoso que Deus nos deu? Levanta a mão. Bom, se você considera, então você não vai ter dificuldade em cumprir pequenos desafios, não é verdade? Perto do valor da família, qualquer preço é pequeno. Eu queria te convidar então, em primeiro lugar, o primeiro desafio é o desafio de, durante esse mês, você ser intencional em relação a tempo com a sua família. O desafio é menos telas em casa, menos celular em casa, menos internet em casa, menos TV em casa. Você já percebeu, irmãos, que ao desligar o celular, ao desligar a TV, você consegue agora então ter uma relação muito mais profunda e verdadeira com a sua família em casa? Então o primeiro desafio que eu queria te convidar a fazer, está segurando a mão da sua esposa aí? Segura aí. E aí, cada vez que eu falar um desafio, você aperta a mão dela assim, tá bom? Suelen direto aperta a minha mão, a gente está andando, eu falo, o que que é? É o que que é? Para olhar para alguém? O que que é? Eu nunca sei direito. Mas agora é um sim que você está dando aí na mão da sua esposa, combinado? Você aperta aí, ou da sua família, quem você tiver aí perto. Bom, primeira coisa, vamos diminuir tempo de internet lá na nossa casa. Combinado? Olha só que terrível que eu estou pedindo para você. É só para você deixar um negocinho desse tamanho, o celular, num canto. Para você viver mais profundamente com a sua família. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? Esse é um dos desafios. Outro desafio que eu quero te convidar a fazer é você fazer cultos domésticos. Chamar a sua família para ter um tempo de oração, de intercessão, de louvor na sua casa. Outro desafio é o desafio da gente ser intencional com membros da nossa família que não são convertidos. O que você acha? Vamos ser intencional nisso? Sabe, irmãos, o meu irmão mais novo, Marco Antônio, ele pregador, está pregando inclusive agora lá em Mandaguari. Então ele me liga, a gente conversa de pregação, é muito mais fácil. Mas sabe, irmãos, eu tenho o desafio desse mês. Meu desafio não é o de ser intencional com o Marco Antônio, porque ele já é um crente, um pregador, mas o desafio de ser intencional com pessoas da minha família que ainda não conhecem Jesus. Então eu queria te convidar, porque facilmente você vai estar mais próximo daqueles que já são crentes. Você vai encontrar na igreja, na célula, mas e se a gente se posicionasse para derramar daquilo que Deus tem nos dado sobre pessoas que ainda não conhecem Jesus? Esse seria o mês da família ideal. O mês da família onde a gente tem gente que não conhece Cristo, conhecendo daquilo que nós carregamos. Vamos junto nisso aí? Olha, o Kids vai falar sobre famílias. As células, o assunto será família. Lá no Shape também o assunto é família. Então, por favor, venha nas nossas programações, traga um convidado, manda uma mensagem. Olha, agora mesmo você pode mandar uma mensaginha para alguém, convidando, enviando link de cultos, convidando para células.
E eu sei que tudo isso vai, de fato, ter um resultado poderoso. Eu estou te convidando a participar conosco do mês da família e não apenas vir aqui receber uma palavra. Em último lugar, eu quero reforçar o que a Silvana falou. Silvana falou aqui sobre entrar no mês da família. Eu também já ouvi isso, Silvana, de pessoas que chegam e falam mês da família de novo, e eu nem sei se eu vou na igreja, porque é uma tristeza, uma frustração. E Silvana até falou de pessoas que fecham o coração em situações como essa. Bom, eu queria te convidar a um outro desafio, que é o de encher o seu coração de expectativas. É o de encher o seu coração de expectativa por milagre, por poder, por manifestação de Deus na sua casa, em nome de Jesus. Sabe, ontem nós participamos, foi uma alegria participar do casamento da Jaele. Lembram da Jaele? Nossa irmã tão querida e membro dessa igreja, foi para Cascavel, nos ajudou na plantação da igreja lá. Jaele ontem se casou. E aí, irmãos, um casamento tão lindo, tão poderoso, tão cheio da manifestação de Deus. Alguns estavam lá e eu achei muito legal, porque ela disse, são 15 anos que eu oro por isso. 15 anos que eu venho clamando por isso. E nós acompanhamos, a Tere está lá atrás, acompanhou de muito perto isso. 15 anos, ela disse, 15 anos, pastor, 15 meses da família, pedindo um esposo, um marido. E Deus preparou um doido lá para ela lá, né? Um homem de Deus. O cara estava sendo preparado lá em Arapongas, a gente não sabia. Já ele sendo preparado aqui. Eu fiquei feliz. O cumprimento da promessa vai cumprir na sua vida também, em nome de Jesus. Continue crendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos começar dessa forma. Pegue aí a sua Santa Ceia, fique de pé comigo, por favor. Vamos começar na mesa, pode ser? Vamos começar na mesa. Mês da família. E nós vamos começar assim, na Santa Ceia, na mesa do Senhor. Se você não pegou os seus elementos, lá atrás tem, os diáconos podem te entregar. Todos estão convidados a participar da Santa Ceia. Alguém me perguntou esses tempos atrás, pastor, eu não sou membro ainda da comunidade Zoe. Posso participar da Santa Ceia? Pode, você está convidado. A ceia não é da Zoe, a ceia é de Jesus. Se você está em paz com Jesus, está convidado. Crianças podem também. Jesus falou, por favor, não impeçam os pequeninos de virem até mim. Então estão convidados também. Nós vamos tomar da Santa Ceia, mas olha, eu estou falando aqui de um desafio. A gente vai ter o jejum, falar com não crente, familiares, fazer culto doméstico. A gente vir na sala de oração, tudo isso é muito legal. Mas sabe, irmãos, quero confessar a você, que muitas vezes eu estou falando aqui e eu estou pensando, essa galera não vai fazer nada. Eu fico bem desanimado, muitas vezes. E eu queria, assim, confessar a você outra coisa. Muitas vezes, eu faço declarações assim na minha casa e eu não cumpro. Já aconteceu muitas vezes. A partir de agora, academia. Quem já fez essa declaração? Não, agora regime, ponto. Quem já fez essa declaração e não cumpriu? Eu já fiz várias. Aí eu descobri uma coisa. Eu descobri que isso para mim é fraco. E eu posso declarar e não cumprir, infelizmente. Aí a Sueli um dia me deu um toque, ela falou, bom, você é bom em cumprir votos com Deus. Então sabe o que você faz? Pensa bem. Mas quando você tiver algo assim, faça um voto com Deus. E aí, irmãos, complicou completamente a minha vida. Porque aí eu não podia, não é mais uma coisa que eu posso parar e me decepcionar só comigo. Agora é uma palavra que eu estou dando a Deus. Interessante que ele, toda vez que ele deu a palavra a mim, ele nunca falhou. E eu não posso falhar com ele também. Então, esses tempos atrás, eu falei, bom, agora é um voto. Academia. Meu Deus do céu. Arrependi já, mas eu tenho que cumprir. Então, eu queria te convidar, adiante da mesa hoje, fazer um voto. Jesus fez um voto com a gente na mesa. E ele não volta atrás, amém? Você vai fazer um voto aqui, nesse mês da família. Eu vou na minha casa, vou olhar mais nos olhos dos meus filhos, do meu esposo, da minha esposa. Celular, TV, não é assim, é proibido. É um convite, gaste mais tempo com eles. Eu vou enviar uma mensagem, eu vou atrás daquele meu primo, eu vou procurar, sabe? Eu vou ser mais intencional. Eu vou vir com a minha família, orar na sala de oração. Olha que terrível que é isso. São coisas boas. Faça um voto, não comigo, não com nenhum líder,
Mas quando você tomar da Santa Ceia, faça um voto com Jesus. Aí, entre você e Ele. Combinado? Pai, nós consagramos os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice, símbolo do compromisso de um Deus que entregou o que havia de melhor. Entregou isso para que nós pudéssemos ter uma família, um pai no céu, uma família na terra. Todo esse esforço, toda essa entrega, toda essa dor tinha um caminho, um propósito. Gerar em nós salvação e nos dar a condição de viver uma família abençoada aqui na terra. Então agora, quando nós consagramos esses elementos, nós te pedimos que ao comer do pão, ao beber do cálice, que nós sejamos participantes do corpo e sangue de Jesus Cristo. E que assim, ó Deus, os nossos votos diante do Senhor tenham valor. Tua palavra diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. E nós estamos agora fazendo votos diante do Senhor. Nós vamos investir na nossa família. Seremos intencionais com quem não é cristão. Com a oração, com o culto doméstico, nós vamos semear frutos poderosos, ainda que com lágrimas, como já foi dito aqui. Mas nós sabemos que vamos ter uma colheita poderosa em nome de Jesus. Jesus tomou o pão e o cálice no dia que foi traído. E ele disse, esse é o meu corpo entregue por vós, esse é o meu sangue derramado por vós. Comam e bebam em memória de mim. Faça isso nesse momento e faça o seu voto com Jesus. Aleluia. Aproveita e abençoa alguém que está do seu lado. Fala, seu mês vai ser especial. Fala, se prepara. Se prepara em nome de Jesus. Vamos lá. Fala, eu vou te ajudar a cumprir os seus votos. Nós vamos juntos. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus em Gênesis 12 e em João capítulo 7. Gênesis 12 e também João 7. Glória a Deus. Que Deus ministre o seu coração. Sua casa seja inundada pelo rio do Espírito Santo. Que haja salvação, cura, libertação. Mais um ano e eu continuo crendo. Esse é o ano, amém? Esse é o ano, em nome de Jesus. Gênesis 12, esse texto, ele é um texto clássico. A gente precisa ler ele todos os anos. É uma promessa de Deus e essa promessa, ela está relacionada a um personagem que é Abraão, mas também fala de todos nós. Então, Gênesis 12 diz assim, verso 1. Ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai, grifa esse vai. Tem na sua Bíblia o vai? Algumas Bíblias não tem mais o vai. Mas esse vá ou vai, ele é muito importante, é uma palavra especial. E vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Farei o teu nome grande e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, e em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Promessa maravilhosa de Deus para Abraão. Ela termina dizendo, todas as famílias da terra serão influenciadas pela bênção que eu estou liberando sobre a sua vida. Mas antes disso, Abraão, tem um processo. Bom, agora em João, no capítulo 7, esse texto que é o texto base para o nosso ano, o ano do fluir, também vai ser o texto base aqui para o nosso mês da família, famílias que fluem. João capítulo 7, diz assim a palavra de Deus lá no verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante, irmãos, esse é o texto base para o nosso ano,
Mas quando ele fala, vai acontecer algo, você vai beber. E depois de beber, algo vai mudar em você. E ele diz, mas não só muda em você, mas você vai começar a fluir. Vai haver uma fluência, um fluxo através da sua vida, desse mesmo rio. Só que no verso 39 ele explica. Ele não deixa dúvida sobre o que é o rio. O rio é nada mais do que isso. Mas isso ele falou do Espírito Santo. O Espírito que eles haviam de receber, aqueles que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o que Jesus está dizendo é, se você beber da água que eu tenho para você, algo muda em você, mas algo muda através de você também, porque vai fluir um rio, e o rio é o Espírito Santo. É o que ele diz, o rio é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Bom, irmãos, nós estamos no ano do fluir, e esse é o tema do nosso ano, mas também temos como tema para o nosso mês da família, famílias que fluem. E eu quero convidar você, junto com a sua família, a fluir. Em família, a perceber, então, como nós declaramos desde o início do ano, o ano do fluir é um ano de uma leveza. O ano do fluir deveria ser para nós um ano de um caminho suave, de um fluxo de Deus em nós, um ano também para rompermos e para avançarmos, amém? O ano do fluir é um ano em que coisas vão acontecer na sua vida de maneira leve, por um caminho que Ele mesmo criou, mas também vai ser um ano em que você vai romper, você vai expandir e você vai avançar. É o que nós cremos como igreja, essa é a palavra profética para nós. Mas o que nós estamos declarando também, nesse mês de agosto, é que nós vamos fluir em família. Nós não vamos fluir sozinhos, nós vamos fluir juntos com a nossa família. E eu estava, então, dando uma olhada sobre essa palavra, a palavra fluir. De onde vem essa palavra para o português, que é uma palavra bonita, fluir, mas ela tem uma raiz numa palavra em latim, que é a palavra fluvius. A palavra fluvius, do latim, é a palavra para rio. E é interessante, porque tudo que está ligado a rio, então, porque no latim é fluvius, tudo que está ligado a rio em português é algo fluvial, não é verdade? Interessante que quando fala do caminho de um rio, do fluxo de um rio, do fluir de um rio, a palavra é a palavra flumen, que por isso também a gente tem a pessoa que nasce no Rio de Janeiro, porque lá tem rios, e porque o rio flui, então a pessoa que nasce no Rio de Janeiro, ela é fluminense, porque é o fluir de um rio. E é interessante também, irmãos, porque quando a gente fala de rio, e você tem um afluente, você tem um rio menor que deságua num rio maior, nós chamamos ele de afluente, não é assim? E quando alguém tem uma habilidade especial, especialmente quando ela fala uma outra língua muito bem, a gente diz que ela tem fluência, porque ela flui, há um caminho nela, nada para, é uma fluência. Agora, é aqui que eu quero chegar, quando esse rio, ele vem para dentro, quando ele então desemboca, emana e flui para dentro, o nome disso é influência. Ouça bem, influência é fluir para dentro. Quando estamos então sendo influenciados por algo, é algo que está sendo derramado, isso está conectado com água, ouça bem. É uma água, é um rio que está sendo derramado dentro. Ou seja, um influenciador é alguém que derrama água, derrama do rio sobre outra pessoa. Essa palavra ficou assim muito utilizada nos nossos tempos, porque agora a pessoa diz, aquela é uma influencer, esse é um influencer. Bom, a raiz da palavra para o português é o influenciador, é alguém que está derramando um rio para dentro. Então ouça bem, esse é o ponto que eu quero chegar. Alguém vai influenciar a sua família. Alguém vai influenciar o seu filho. Alguém vai influenciar o seu marido. Alguém vai influenciar os seus netos. Então, a questão é, quem tem mais água influencia mais. Quem tem a melhor água influencia melhor. Ouça bem. E é isso que hoje eu quero te convidar. O convite que eu quero fazer para os irmãos é: leve a sua família para o rio, para que eles sejam influenciados pelo Espírito Santo.
Aquele que tem mais água influencia mais, aquele que tem a melhor água influencia melhor. E eu quero enfatizar isso com os irmãos, o rio, a água que influencia, que gera influência que a Bíblia está dizendo, a água é o Espírito Santo. Por isso, no mês da família, o ano em que nós vamos fluir em família, não tem como isso acontecer se nós não estivermos completamente encharcados do rio do Espírito Santo. O rio é o Espírito Santo. Irmãos, eu tenho alegria de ser casado com Suelen, uma mulher que tem tantas virtudes. Vocês conhecem ela, uma bênção. Mas de todas as qualidades que eu poderia dizer sobre Suelen, poderia falar que ela na nossa casa é uma bênção, que assim gera tantos benefícios para nós como família. Eu poderia falar de tantas virtudes, mas a maior de todas ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. E porque ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, então eu recebo a melhor das influências na minha vida. Sabe qual que é o nosso problema hoje? É que a gente começou a colocar num nível de qualidade, a pessoa é a pessoa que tem maior recurso, é aquela que me dá a melhor condição, a que me dá a melhor postura moral, ética, mas que não tem nada do Espírito Santo, e nós estamos valorizando esse tipo de coisa. Só há influência positiva, só há influência poderosa na nossa casa, na nossa família, se for banhado no rio. Ouça bem isso. Quanto mais do rio você tem, maior será a sua influência na sua casa. Quanto mais liberdade o Espírito Santo tem na nossa vida, irmãos, quanto mais do Espírito Santo eu posso ver em você, nossos filhos podem ver em nós, quanto mais do Espírito Santo nossa família pode ver em nós, então maior será a nossa influência na nossa casa. É interessante, quanto mais liberdade nós dermos ao Espírito Santo, maior será a sua vazão e menor serão as influências de fora. Quem está entendendo, diga amém. É importante, irmãos, a gente entender que esse mês, enquanto nós falarmos de fluindo em famílias, nós vamos insistir, é sobre o Espírito Santo manifestando em você. É sobre o Espírito Santo falando através de você. É sobre o que o Espírito Santo pode tocar através de você. Porque se você não tem o Espírito Santo, se você não se move no Espírito Santo, então essa influência não é boa para a sua casa. E isso será terrível. Agora, uma notícia boa que eu tenho para te dar é que uma só pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de transformar toda uma família. Sabe, irmãos, quando a gente fala de fluir, de derramar água, Jesus está dizendo, você vai fluir, você vai tocar e rios fluirão do seu interior. Sabe, às vezes a gente pensa assim, desanima, porque, bom, na minha casa sou só eu sozinho. É uma torneira só derramando, então para tocar todo mundo vai ser impossível. É só uma gotinha, pastor, na minha família eu sou o único. Faltam tantos para se converter, eu reafirmo. Uma só torneira aberta lá dentro vai inundar aquela casa. Esses tempos atrás, eu esqueci uma torneira lá em casa, do nosso banheiro, e ela tem que abaixar ela completamente, e eu abaixei e não abaixei tudo, então ela ficou um pouquinho assim erguida. Mas eu não percebi, e aí a água, ela não pingava na pia, ela corria, porque era pouquinho, ela corria na própria torneira e descia. Então, não vimos aquilo, era tão pouquinha água, e era só uma torneira, mas ficou a noite inteira minando. No outro dia, o banheiro todo alagado, o móvel estragando, e eu falei, uma só torneira, nem estava tão aberta assim, já trouxe influência para um banheiro inteiro. Ouça bem, uma torneira, se você está cheio do Espírito Santo, deixa fluir através da sua vida, você vai inundar seu marido, você vai inundar seus filhos, você vai inundar sua esposa, você vai inundar sua casa. Uma só torneira, um só rio fluindo, porque o rio é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Você está comigo aqui? Fala para quem está do seu lado, abre essa torneira aí, irmão, vamos lá, vamos fluir em família. Glória a Deus. Bom, nosso personagem aqui nessa noite é Abraão. Interessante que Abraão, ele é
não só um personagem bíblico, não só um herói da fé, o pai da fé, mas Abraão, ele é também uma espécie de protótipo. Quando Abraão foi levantado por Deus, ele é o primeiro judeu, é o primeiro de uma linha que Deus estava levantando. Então Abraão, ele não é só um personagem para a gente olhar e admirar, mas também para a gente olhar e se identificar. E dizer, se Deus fez com ele, faz comigo também. Quando Deus fala que vai abençoar e vai influenciar através de Abraão, é interessante que ele fala, a sua influência, Abraão, não será apenas aqui, você vai influenciar todas as famílias da terra. Mas sabe, eu acho interessante porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, porque a gente poderia olhar para a história de Abraão e dizer, bom, claro que Deus usou Abraão, ele é maravilhoso, Abraão é demais, nunca vai acontecer comigo, porque eu sou tão falho, mas é legal olhar para a Bíblia e perceber que Abraão era gente como nós. Porque se fosse alguém tão perfeito, então eu não poderia estar aqui pregando e dizer, assim como Deus influenciou todas as famílias da terra a partir de Abraão, ele vai usar a sua vida também para influenciar. Mas eu não poderia falar se Abraão fosse perfeito, mas sabe, irmãos, esse Abraão, ele era complicado. E eu acho que a gente pode se identificar com ele, não é verdade? Bom, Abraão tinha problemas na sua família. Você tem problema na sua família? Abraão teve uma crise no seu casamento. Sabe o que Abraão passou, irmãos? Ele passou por algo que todos nós passamos. A Silvana citou aqui no começo. Abraão está envelhecendo e ele não está vendo as promessas cumprir na sua família. Porque eu imagino que quando Abraão, ali nos 20 anos, né? Ele está falando, bom, acho que eu vou ter uns 10 filhos. 12 para ser mais profético. Mas daí ele vai para os 40 e fala, bom, já vou diminuir ele para uns 3. E aí quando ele está com 90, ele já está assim, todas as palavras passaram e elas não vão se cumprir. Assim como nós, Abraão também estava vendo o tempo avançar e a sua família, de fato, não se converter. Abraão tinha crises, problemas, na sua velhice só que ele foi ver algo acontecer. Sabe, irmãos, Abraão tinha um grande problema. E eu até imagino, Suelen já falou isso comigo, de repente a Sara fala assim, estamos com um problema, Abraão, vamos resolver. Sempre tentando um atalho, né? E, você não quer dormir com a Agar? A Sueli falou, se fosse você eu ia te matar. O Abraão aceitou rapidamente dormir com outra mulher. Né? Mas ela mandou, ele falou, mas ele tinha que dizer, não, de forma alguma, eu sou só seu. Mas ele foi, rapidamente. Imaginamos que a Agar fosse uma moça muito bonita, porque ele nem hesitou, né? E já foi lá. E agora ele tem uma crise, porque a sua mulher está emburrada, porque ela está olhando para a ex de Abraão, o tempo todo dentro de casa, falando, tem aquela ex lá, o que você foi fazer com ela? Famílias como a nossa. E aí o que acontece? Nessa situação é gerado um menino, está lá o Isaac, o Ismael, e de repente os dois começam a brigar dentro de casa. Você tem briga de menino dentro de casa? Não. Problema com o filho quebrando pau, e eles começam a brigar. A mãe com a ex também briga, o pau está quebrando, o enteado, ele fala, tem que tirar esse enteado daqui. Ninguém passa por isso, né, irmão? Passa ou não? Essa é a família do Abraão, escassez, faltam as coisas. De repente, irmão, naquela casa as coisas não vão bem. O histórico de Abraão não é legal, seu pai não foi um pai que deixou uma herança profética para ele. Abraão não veio de uma linhagem real, passou por luto, perdeu seu pai, perdeu seu irmão. Sabe, irmãos, quando a gente olha para Abraão, o protótipo daquilo que Deus faria nas famílias, você olha e pensa, bom, não era a pessoa ideal. Mas o que Deus estava fazendo era estabelecendo um padrão e dizendo, porque eu fiz com Abraão, eu faço com você. Você também passa por luta na família, escassez, lutos, dores, traumas, como Abraão passou. E nem por isso a sua influência vai ser diminuída, porque influência tem a ver com a quantidade de rio que tem fluindo dentro de você, amém? Então Deus resolve estabelecer Abraão, mas ele diz, Abraão, para que eu possa te estabelecer, eu preciso que você rompa. Essa palavra, irmãos, nós usamos aqui, eu falei com vocês na semana passada, eu acho, retrasada, falamos sobre ela, a palavra lerá. Quem lembra que eu falei dessa palavra aqui?
Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, você vai influenciar uma geração, você vai influenciar toda a sua família, mas para que isso aconteça, vai. E esse vai, que ele diz, sai da terra, sai da parentela, sai daqui, o vai, que é uma palavra que para nós em português ficou tão pequenininha. Essa palavra, na verdade no hebraico, são duas, é um verbo e um pronome, que é o ler, lerá. Repete comigo assim, ó, ler, tem que ser da garganta. O hebraico é aqui, ó, ler, lerá. Fala para quem está do seu lado, joga um bafo na cara dela. Ler, lerá. Cuspir não pode. Bafo pode. Ler, lerá. Essa palavra é Abraão, olha o que ela significa. É Deus falando, sai da tua parentela, sai do meio desse lugar, sai daqui, eu vou gerar em você uma influência. Você vai fluir, mas antes disso, rompa. Ler, lerá significa, vá para ti mesmo. O ler, lerá, para o judeu, tem 3 conotações. Vá e conheça você mesmo. Vá e conheça o seu Deus. Vá e conheça o seu destino profético, o seu propósito. O que Deus está falando para Abraão, em outras palavras, é: você quer ser uma influência para a sua casa, então você precisa romper com algumas coisas. Sabe, irmãos, o nosso problema muitas vezes é que a gente deseja a família abençoada, quer fluir em família, mas a gente não quer ouvir esse ler, lerá. Está na hora de algumas coisas serem cortadas de nós. Está na hora de algumas coisas serem rompidas na nossa família. Está na hora da gente parar. Você já não teve aquela raiva e disse: por que eu ainda sou assim? Por que eu ainda faço isso? E eu quero profetizar, nesse mês da família vai haver um ler, lerá sobre você. Você vai romper e você vai se conhecer melhor, porque você vai conhecer seu Deus melhor, e sabendo o seu propósito, bom, nada vai poder te segurar mais. Ler, lerá. É tempo de romper e avançar. O que eu acho engraçado também é que quando Deus chama Abraão, primeiro não chamou um homem perfeito e disse, vai influenciar, ele também chama Abraão para viver com sua família em um lugar muito especial, que é o deserto. Semana passada, ouvimos uma palavra poderosa do pastor Jones, vocês estavam aqui? Que palavra poderosa, está até agora aqui no meu coração, falando comigo. E o pastor Jones falou sobre o deserto, lembra? O interessante é que quando Deus vai estabelecer essa família de Abraão, ele não envia Abraão para um jardim, ele não envia Abraão para um lugar cheio de pomares, ele não envia Abraão para um lugar frutífero, ele fala, você vai para o deserto. 75% a 80% da vida de Abraão aconteceu no deserto do Neguebe. E você sabe, nossas famílias passam por deserto, sim ou não? Ouça bem, toda família passará por desertos nessa vida. Se você não passou, vai passar. Se não está passando agora, vai passar em algum momento. Nós vamos viver momentos de sequidão, de luta, de desconforto na nossa família. Vai ter aquele momento que você vai dizer, meu Deus, por que eu entrei nesse negócio? Deserto é assim. Ouça bem, desertos são inevitáveis para nossas famílias. Segundo, desertos provam os nossos corações. É no deserto que a gente sabe se o nosso coração de fato é convertido. Quando tudo vai bem, não dá para saber. Mas sabe, terceiro, desertos manifestam o poder de Deus. Se você está vivendo um deserto, ouça bem, esse é o ambiente próprio para o poder de Deus te encontrar. E em quarto lugar, desertos podem tornar nossas famílias ainda mais fortes. E eu creio que é isso que vai acontecer com a gente. Abraão viveu no deserto, e Abraão fluiu com sua família no deserto, um homem falho, com um histórico difícil, mas ele fluiu no deserto com sua família. E a partir de Abraão, todas as famílias da terra foram influenciadas, porque aquele cara carregava o Espírito de Deus. Então, eu quero terminar essa mensagem aprendendo com Abraão as dicas que ele tem para nós, para fluir em família e fazer isso no deserto. 3 dicas de Abraão, 3 conselhos de Abraão para fluir em família. Tem um texto, está em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, verso 24 e 25. Diz assim, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou o Deus de Abraão,
teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Então, é Isaque. Então, levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos, então, cavaram ali poços. Ouça isso. Isaque é o filho de Abraão. Isaque é o menino que cresce vendo o seu pai desenvolvendo caminhos para fluir no deserto. Quando Deus fala com Isaque, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Ele viu o pai dele fazendo isso durante todo o tempo no deserto. Deus fala com Isaque e fala: lembra da promessa que eu fiz para o seu pai? Aquele homem foi fiel comigo. E agora há uma influência da promessa que eu fiz sobre ele, sobre você, Isaque. Quando Isaque ouve aquela palavra, ele diz: eu sei o que fazer. Isaque levanta um altar, Isaque cava poços, Isaque levanta tendas. Esses são os 3 conselhos de Abraão para nós hoje aqui. O primeiro deles: construa altares. Você quer fluir com a sua família, mesmo em situações, em tempos difíceis? Primeira coisa, construa altares. Irmãos, isso é muito sério. Abraão poderia ser chamado também de construtor de altares, sabia? Na Bíblia, nós temos pelo menos 7 altares que a gente vai dizer: Abraão os levantou. 4 são explícitos. 4 eu posso te dar o texto bíblico de maneira explícita, você não vai ter dúvidas. Abraão levantou altares. Cada vez que Deus falava com ele, ele levantava um altar. 4 altares, um em Siquém, um em Betel, um em Hebrom, um em Moriá. Mas a gente vai encontrar mais 3, somando 7 altares que Abraão levantou. Esses não estão implícitos. E tem autores que vão dizer até 11 ou 12 altares que Abraão levantou. É muito altar. Abraão sabia que para viver com a minha família e fluir com ela em ambientes difíceis, em tempos complicados, como eu disse, irmãos, se você não fluir, alguém vai fluir. Se você não influenciar, se você não falar direito com sua esposa, a serpente vai falar. Desde o Éden é assim. Se você não for a influência, se o rio não fluir de você, vai fluir de algum lugar e pode ser contaminado. Abraão sabia: eu preciso levantar altares. É o segredo. E o que é levantar altares na minha família? Sabe o que são altares? São marcos da minha fé. São testemunhos do que eu creio. Altares. Sabe, irmão, se você entrar na minha casa, você vai ver um altar. Se você conversar com algum crente de verdade, você vai ver um altar. Não são altares visíveis, sabe? Mas você vai saber em quem eu creio, quem eu amo, quem eu sirvo. Altares são marcos da minha fé. A gente precisa levantar altares. Nossos filhos precisam olhar para nós e dizer: não tenho dúvida de quem é o Deus do meu pai, de quem é o Deus da minha mãe, de quem eles amam, não há dúvida de quem é que governa essa casa. O Nani falou, tantas vezes nós queremos controlar o nosso recurso, exatamente porque, na verdade, não temos ainda a Deus a primazia da nossa vida, não tem um altar tão claro para Ele. Altares. Altares, sabe, irmãos, as pessoas precisariam olhar para nós e saber onde nós estivéssemos, na rua, no trabalho, no lazer, em qualquer lugar, olhar para nós e falar: tem um altar na vida dessa pessoa. Eu sei quem ela serve, eu sei quem é o Deus dela, eu sei para quem é que ela está devota, inclinada, quebrantada. Altares. Muitas vezes, irmãos, nós não levantamos os nossos altares e isso tem levado a nossa família à perdição. Sabe como que Deus fala com Josué? Ele diz: Josué, entra no rio. E o Josué entra no rio, é o Jordão. Ele fala: tira as pedras do rio Jordão, lembra? Tira lá da profundidade. E ele tira as pedras da profundidade do Jordão. E ele levanta um altar aqui visível. E o altar está aqui. E Deus fala com ele: sabe para que é esse altar? Porque um dia os seus filhos vão perguntar. Um dia os seus filhos vão querer saber. Um dia eles vão olhar para esse altar e vão dizer: pai, o que é isso? E você vai dizer: esse altar é o símbolo de um Deus poderoso que nos fez passar a pé enxutos pelo Jordão. Nós estamos aqui usufruindo de uma bênção na nossa casa porque papai, porque mamãe entregou a vida a Cristo. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele consertou o casamento. Há um altar. Nossos filhos precisariam saber. A nossa história tem que ser mais contada. Os nossos testemunhos têm que ser visíveis. Ouça bem, altares.
A música que você ouve na sua casa fala de quem tem o altar lá dentro. As conversas que tem naquela casa falam de quem é que tem o altar lá. As nossas relações falam de quem é que tem o altar lá. Nós precisaríamos melhorar nisso. Sabe, eu preciso melhorar nisso. Eu fui visitar o pastor Odilon lá em Curitiba. E eu fiquei espantado. Ele me ensinou sobre isso, porque no escritório dele, ele tem todo tipo de bugiganga, assim, sabe? Eu olhei aquilo tudo, achei estranho. Tudo assim pendurado. E eu falei, pastor, o que é isso? Ele falou, um altar. São memoriais. Eu falei, como assim? E ele foi lá e pegou uma moedinha dentro de um pote, uma moeda de 1 centavo, e me trouxe essa moeda. E ele fala, tem lá, no ano tal, de 1900 tanto, eu estava na igreja, eu estava começando meu ministério, e tinha uma moeda de 1 centavo no chão da igreja, e quando eu peguei aquela moeda, fui colocar no gasofilácio, Deus falou comigo, guarda essa moeda, é um memorial, nunca toque em nenhum centavo meu. Ele falou, eu guardo, é um memorial. Eu conto para todo mundo, eu nunca toquei em 1 centavo que não fosse meu. Ele pega uma chave, fala, essa chave aqui foi em tal dia, pastor, essa chave, ele me conta, é um memorial, e eu fui olhando, a família, tem um negócio de trigo, eu falei, esse negócio de trigo, esse aqui é do casamento da minha filha, a promessa, eu falei, meu Deus, é importante, sabe, um dia, eu e Suelen, nós estávamos lá na nossa casa, a gente morava no Água Verde nessa época, e a gente estava na calçada, perto da rua, orando, e eu estava muito preocupado. Foi no período em que a gente ia transicionar aqui, como igreja, eu estava bem preocupado. E a gente estava ali na rua e conversando e pensando, meu Deus, como que vai ser? E em um dos momentos eu estava tenso, porque eu sabia, a gente tinha dívidas, contas para pagar, enquanto igreja, um grande desafio, irmãos, missionários que dependiam de nós. E eu, meu Deus, Suelen, como será? E a gente estava ali orando na calçada. E aí, irmãos, Deus começou a falar no meu coração. Ele falou, Cezinha, a visão gera provisão. Eu não sou um Deus que minto, fique tranquilo. E quando a gente está ali orando, eu olhei para baixo, não sei se foi Suelen que me falou, olha no seu pé. No meu pé tinha uma nota de R$10 colada. Ela estava colada porque tinha um vento muito forte. E o vento colou a nota no meu pé. E eu falei, que é isso? Ela falou, um dinheiro. Eu baixei para pegar aquela nota de R$10 e o Espírito Santo falou comigo, eu vou trazer recurso. Da mesma forma que essa nota chegou nos seus pés. Fique em paz. Nós colocamos isso num potinho. Ela está guardada. É um memorial. Para que eu nunca me preocupe com essas questões em relação à igreja, em relação à missão. Nós vamos avançando e Deus vem dando recurso todo esse tempo. A administração dessa igreja pode provar. Memoriais. Você precisa levantar um altar, um memorial. Seus filhos têm que saber de onde veio o recurso, de onde veio a visão, de onde veio a palavra. É importante. Seus filhos precisam saber quem você era e quem você se tornou. Isso vai gerar no coração deles uma certeza. O nosso Deus é o Deus da família. Fez com meu pai, fez com meu avô, fez comigo agora em nome de Jesus. Levante altares. Seja uma testemunha. Lembre das histórias. Conte as histórias. Levante altares em nome de Jesus. Amém, irmãos? A segunda lição, conselho de Abraão é cave poços. Cave poços, não tem como sobreviver sem poço. No deserto, você vai morrer, você vai falir. Interessante, irmãos, que Abraão foi um homem que cavou muitos poços. Pastor, na Bíblia não fala que Abraão cavou poços, é verdade. A Bíblia não tem nenhum texto que mostra assim, Abraão cavou poços. Como que eu sei que ele cavou poços? Porque Isaac, a Bíblia diz que desentulhou os poços que o seu pai havia aberto. Então nós sabemos que quando Isaac foi procurar levantar a sua família no deserto também, ele foi atrás dos poços que o seu pai já havia ensinado ele. O seu pai já havia aberto na vida dele, ele viu o pai dele abrir, ele falou, vou desentulhar poços, são lições, são questões que meu pai me ensinou. Então nós sabemos que pelo menos Abraão cavou pelo menos 5 poços. Cavar poço naquela época não era como hoje.
Era difícil. Então ele cavou poços. Nós sabemos que Abraão era um homem que procurava água no meio do deserto. E o que é cavar poços com nossas famílias? O poço fala de uma água que vai gerar sobrevivência no meio do deserto. O poço fala de uma água que vai gerar refrigério no meio do deserto. Agora, o interessante do poço é que o poço não tem, naquela época não havia água encanada, então eu não podia ficar num lugar simplesmente tomando daquela água, porque ela não vinha até mim. O poço é um lugar que eles tinham que recorrer todos os dias. E às vezes, muitas vezes ao mesmo dia, eles iam lá e pegavam um balde d'água e voltava. O poço fala de rotina, o poço fala de disciplina, o poço fala de liturgia, o poço fala de coisas que são repetidas para que possam gerar vida e refrigério. Sabe do que o poço fala? Fala de famílias que vão fluir quando estabelecerem rotinas bíblicas dentro da sua casa. Rotinas poderosas, de disciplinas bíblicas cristãs dentro da sua casa. Deixa eu perguntar, na sua casa é comum um jejum? Já se tornou comum um jejum lá? Porque é bíblico. Quando jejuar? A Bíblia não fala no mês da família quando jejuar. No encontro com Deus quando jejuar. A Bíblia fala quando jejuar. Ou seja, o jejum é uma prática que deveria ser normal na nossa casa. É tão comum lá em casa, de vez em quando Suelen me pergunta, quase todo dia, você vai almoçar hoje? Porque a gente está sempre num fluxo de jejum. Os meninos também lá em casa, quando não querem comer uma comida, eles falam, hoje não vou comer que eu quero jejuar. Especialmente quando é salada. Não, hoje não. Mas sabe, irmão, você tem que ser parte. O tempo de oração, a leitura bíblica, o que é cavar poço? É cavar ambientes, disciplinas que geram vida, é um trabalho diário, é algo que vai acontecer com recorrência, não é algo que é esporádico. É o que acontece todo dia, você pode saber, vai ter leitura bíblica, vai ter oração, vai ter. Essa é uma disciplina que a gente deveria desenvolver. Homens que estão aqui, pais, que quando estão os homens, só os homens levantam as mãos aí, deixa eu ver, homem, macho, ok. Deixa eu falar com você, homem. Você é uma porta na sua casa. Você é uma porta na sua família. Você é o cavador de poço lá. Você lembra quem foi que pecou? Lá no Éden, vamos pensar, quem foi que comeu do fruto? Joga a culpa nas mulheres esse negócio aí. Foi a Eva, não foi? Agora, você já percebeu que a Bíblia nunca colocou na conta de Eva isso? Adão tentou, mas a Bíblia diz, por meio de Adão o pecado entrou no mundo. Por meio de quem? Você, homem, você é uma porta na sua casa. Você é uma porta. E por meio de você pode entrar o pecado, pode entrar todo tipo de sujeira. Mas a Bíblia também diz que Jesus é a porta e que por meio do primeiro Adão falhou e o pecado entrou agora pelo segundo e último Adão, entrou a salvação também. Então nós podemos influenciar de modo negativo e nós podemos influenciar de modo positivo. Você é uma porta, homem, ouça, você é uma porta. Abra a Bíblia, levante a sua voz na sua casa. Você é uma porta. Nós já ouvimos situações, irmãos, de casas completamente destruídas e a gente não conseguia entender, parece que são uma bênção, parece que está indo tudo bem. Aí daqui a pouco vem um miserável de um homem falar, não, pastor, sabe o que é? Estava lá, todo enrolado na sua vida, trazendo todo tipo de demônio para dentro da sua casa. Você é uma porta, homem, ouça bem. Você tem o poder de fechar a porta para aquilo que não é bom. E você tem o poder de abrir a porta para aquilo que é de Deus para a sua casa. Bom, eu não vou permitir que outra pessoa cumpra esse papel na minha casa. Eu sou uma porta. Amém? Sueli tem a função dela, eu tenho a minha. Nós vamos cavar poços juntos, mas esse é um trabalho que o homem tem que ir na frente. Somos nós. O poço gera um legado, ouça bem. O poço gera um legado. Você lembra quando Jesus está num poço, junto com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, ele está naquele poço e então ele está conversando com aquela mulher e a mulher fala assim, acaso és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Eu imagino, Jesus deve rir nessas horas, né? Você acha que eu sou menor que Jacó? Você é maior que o nosso pai que nos deu o poço, porque aquele poço de Jacó
na verdade é o poço de Isaac, que na verdade é o poço de Abraão. Jesus está ali dizendo, não sou maior que ele, eu sou a própria água, minha filha. E quem beber da água que ele der, ele está deixando claro, eu sei que você vem recebendo de um legado. Porque poço gera legado, ela está dizendo, eu recebi um poço do meu pai, que recebeu do seu pai, que recebeu do seu pai. Quando você cava poços, você gera um legado. Quem aqui se lembra de quando era criança e foi cavado um poço no seu coração, de vir para a igreja? Era rotina, tem que vir. Quem aqui vinha todo domingo para a igreja? Vinha com raiva, levanta a mão bem alto, quem tinha que vir? Vinha com raiva, irmão, você lembra disso? Você tinha que orar. Minha mãe fazia a gente sair do futebol, estava lá jogando bola, vem todo mundo, a hora da oração, mãe, mas nós estamos aqui. Não, tinha que lavar os pés no tanque, lá fora, lavava só o pé, tudo suado, para poder ir lá no quarto, fechava a porta, oração, dava crise de riso na gente, mas ela cavou um poço aqui dentro. Você entende? Você pode cavar um poço no coração dos seus filhos. A adoração. Eu me lembro das músicas, o vinil rolando lá em casa. Eu me lembro das músicas, estava cavando um poço. Cuidado com as músicas que você põe para sua família. Ouça o que eu vou dizer. Como igreja, como pastor, cuidado, não coloque qualquer música para sua família. Tem nada a ver. Toda música é uma influência. Toda música é uma influência. E até essas gospel também que não são bíblicas. É uma influência ruim. Cuidado, cave poços no coração dos seus filhos. Cave poços de generosidade. Cave poços de Bíblia. Cave poços de frequência em programas da igreja. Cave poços, porque vai permanecer. Amém, irmãos? E o terceiro e último. Levante tendas. Diga comigo, levante tendas. Sabe, Abraão tinha um estilo de vida peregrino. Abraão viveu com sua família como nômades. Essa era a cultura do povo de Abraão. Eles eram nômades. Então eles viviam de lugar em lugar, com suas tendas. Eles armavam as tendas e aquilo facilitava, porque toda vez que Deus mandava, ele se movimentava. Então, o que são as tendas em relação à nossa família? Como é que eu posso fluir em família? Levantando tendas, eu vou te dizer. As tendas são ambientes de refúgio. Tendas são ambientes de intimidade. Tendas são ambientes de proteção. Ouça isso. Eu não me lembro, Nani, se você é Silvana ou outros irmãos que foram conosco para o Egito aquela vez, vocês chegaram aí para o deserto e visitar as tendas dos nômades lá? Não, foi uma outra vez, né? Então nós entramos num deserto muito, muito quente. Assim, a sensação térmica passava dos 50 e nós andamos por aquele deserto um tempo e aí nós encontramos os nômades. Nós fomos para visitá-los. Interessante, debaixo daquele sol muito forte, as tendas deles não são como barracas que a gente usa. Você tem a impressão que é uma barraquinha. Não, tendas muito especiais, fortes, grossas, assim com lonas bem grossas, e eles estavam lá. Nós chegamos naquele sol escaldante, entramos na tenda, lá uma sombra muito boa, e eles estavam tomando chá quente. Dava até um arrepio, né, gente? Quer chá? Eu falei, obrigado, não quero não. Mas eles estavam lá porque aquela tenda gerava proteção para o sol de dia. E quando chegava a noite, porque no deserto de noite é muito frio, então eles baixam as lonas laterais e agora eles conseguem ficar protegidos do frio também. Tendas são ambientes de proteção. Você quer prosperar, você quer fluir com sua família, gere na sua casa um ambiente de refúgio, um ambiente seguro. Sabe o que está acontecendo hoje? Nossas casas não são mais seguras. No sentido de que se eu tenho uma dor, uma crise, um medo, eu não posso mais compartilhar. Eu sempre fico perguntando, Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, de um ministério poderoso, sempre me pergunto, por que quando sua filha foi abusada, ela não tinha liberdade para procurar o pai? O irmão abusou dela, ela foge, ela tem vergonha, ela sente nojo, o outro irmão vem, quer matar. Onde estava Davi nessa história? Não havia um ambiente seguro para aquela menininha procurar o seu pai e falar, olha, abusaram de mim lá na escola. Eu fui abusada, aquele tio me tocou.
A gente precisa criar. Tendas são ambientes seguros, onde os nossos filhos têm que ter liberdade, onde nossas esposas têm que nos procurar e dizer, eu estou insegura em relação a isso. Onde o seu marido tem que ter tranquilidade para te procurar e falar, viu, não está legal, não está bom, eu estou sofrendo, eu estou passando essa crise. Levantar tendas é construir ambientes de intimidade. Sabe, eu quero te pedir que durante o mês da família, você convide pessoas para a sua mesa. Traga especialmente os não crentes para a sua casa, para a sua célula, para a sua mesa. Mas deixa eu te pedir algo também. Reserve momentos para fechar tudo, baixar as lonas da tenda e ficar só você e sua esposa um pouco a sós. Eu nunca encontrei um casamento em crise, não encontrei até hoje um casamento em crise, que o casal levasse a sério o tempo da intimidade. Não encontrei. Que um casal que levasse a sério o tempo de intimidade, de oração, o tempo a sós, nunca encontrei. Eu quero até te dar uma dica. Os casados aqui, levanta a mão. Só quem é casado. Ó, Deus te fez para a sua esposa. Deus te fez para o seu marido. Quanto mais você olha para ela, mais apaixonado você fica. Ontem Sueli estava pregando no casamento, eu estava olhando para ela, a uma altura, não sabia nem o que ela estava falando mais. Eu estava, meu Deus, que moça linda. Meu Deus, né? E quanto mais você olha, mais você se apaixona. O nosso problema é que a gente está olhando para celular. A gente está olhando para menino. A gente está olhando para crise. A gente não tem mais essa conexão. Sabe, algumas vezes Sueli me procurou e falou assim, estou com saudade de você. Eu nem viajando estava. Mas é que estando em casa, não conseguia parar para olhar no olho dela. De vez em quando ela me sequestra para um café. Ô marido, sequestra sua mulher para um cafezinho, uma hora dessa, assim. Não precisa gastar dinheiro demais, não. Sequestra ela, sequestra ele, para um ambiente só de vocês dois. Um tempo o Sueli me procurou e falou, estou achando que Davi está muito apegado comigo. Mais do que com você. E o contrário também, o Lucas está muito com você, mais do que comigo. Então nós começamos de modo intencional. Eu vou ficar mais a sós com o Davi. E você mais a sós com o Lucas. Porque eu quero levantar tendas na minha casa. Eu quero ter ambiente seguro, de intimidade. Quem está entendendo isso aqui, levanta a mão. Por favor, faça isso. Separe um tempo a sós. Todos nós queremos fluir. Todos nós queremos da água. Todos nós queremos do rio. Todos nós queremos ouvir de Deus. Eu vou abençoar você e as famílias da terra através de você. Todos nós queremos isso. Mas escute, é necessário água do Espírito Santo transbordando. Quanto do Espírito Santo você tem? Quando você tem liberado sobre sua casa, a verdadeira influência está ligada ao rio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar? Construa altares, cave poços, levante tendas. Vamos orar? Feche os seus olhos aí.